né? Mas no mês passado, para vocês pensarem um trecho do livro para a gente ler e discutir, alguém pensou em alguém, separou, trouxe, não? Não é dever de casa, é escola, né? Então não tem problema, mas eu pensei. Eu vou ler para vocês, posso ler? Ou alguém tem alguma objeção? Não quer me ouvir lendo? Não tem, né? Então eu vou ler para vocês o primeiro capítulo. Por que eu escolhi o primeiro capítulo? Primeiro porque eu tenho muita dificuldade de escolher um momento legal desse livro, porque é o meu predileto. Eu adoro o livro Cristo. Depois, porque eu acho que se a gente escolhesse um momento aleatório do livro, teria que contextualizar como que chegou até ali, né? A discussão ia ser para além daquilo. E o primeiro capítulo não tem exatamente a ver com a história, é uma introdução, né? E depois eu vou falar os outros motivos também, porque eu escolhi. Então vamos lá. Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo e, entre a preocupação se o infeliz iria telefonar e a tentativa de reprimir lembranças do que fora uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante dos seus adversários políticos. O homem aparecera no telejornal daquele dia, não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de 10 anos e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachara, exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio. E como ousavam sugerir que aqueles 2 homicídios bárbaros, divulgados com estardalhaço, eram consequência da falta de policiamento. Ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorrera no oeste do país e causara tantos prejuízos a pessoas e propriedades? E seria culpa sua que um dos ministros do segundo escalão, Herberto Shorley, tivesse escolhido logo essa semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? Uma sensação de perigo se apoderou do país. Concluíra seu adversário ocultando a custo um largo sorriso. E infelizmente era pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre. Toda essa névoa gélida em pleno verão. Não era certo. Não era normal. Ele virou a segunda página do memorando, verificou o que ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou pesaroso o seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante lareira de mármore de frente às janelas de guilhotina muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e contemplou a névoa fina que colava nos vidros. Foi então, quando ele estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro. Já o ouvira antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia. Alô? Disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse, mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida que parecia estar lendo um texto pronto. Vinha, e o primeiro-ministro soube assim que ouviu o primeiro pigarro do homenzinho bufonídeo, de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo encardido do outro lado da sala. Para o primeiro-ministro dos trouxas, é urgente que nos encontremos, favor responder imediatamente. Atenciosamente, Fuji.
O homem no quadro lançou um olhar de indignação ao primeiro-ministro. Começou o primeiro-ministro. Ouça, não é um bom momento. Estou esperando um telefonema, sabe, do presidente do... Isso pode ser remarcado, respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou. Era o que receava. Mas eu realmente tinha esperanças de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. Ele não ligará hoje, ligará amanhã à noite, disse o homenzinho. Tenha a bondade de responder imediatamente ao Sr. Fudge. Está bem, disse o primeiro-ministro vencido. Receberei Fudge. Voltou então depressa à escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentara e se recompusera para aparentar uma expressão descontraída e impassível, ou assim esperava. Um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura sob o console da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação, um homem corpulento emergir das chamas, rodopiando rápido como um peão. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo, sacudindo as cinzas das mangas da sua longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde-limão. Ah, primeiro-ministro, disse Cornélio Fudge, adiantando em largos passos com a mão estendida. Que bom revê-lo. O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade, então nada respondeu. Não sentia o mais remoto prazer de ver Fudge, cujas raras aparições, além de serem em si decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fudge parecia inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já vira políticos com essa aparência antes e nunca tinha sido um bom augúrio. Em que posso servi-lo? Perguntou, apertando brevemente a mão de Fudge e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. É difícil saber por onde começar, murmurou Fudge, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. Que semana! Que semana! Também teve uma semana ruim? Perguntou o primeiro-ministro secamente, esperando assim deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos sem precisar de mais colheradas de Fudge. É claro que tive, respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e olhando mal-humorado para o primeiro-ministro. Tive a mesma semana que o senhor primeiro-ministro. A ponte de Brockdale, os assassinatos de Bones e Vance, sem falar nas confusões no oeste. O senhor está querendo me dizer que gente do seu mundo esteve envolvida nesses acontecimentos, é isso? Fudge fixou no primeiro-ministro um olhar severo. Claro que esteve. Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? Hesitou o primeiro-ministro. Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia detestar as vindas de Fudge. Afinal de contas, era o primeiro-ministro e não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre fora assim desde o primeiro encontro com Fudge e sua primeiríssima noite com o primeiro-ministro. Lembrava como se fosse ontem e sabia que isso o atormentaria até morrer.